Olá, eu sou o Luan e eu tô aqui para falar um pouco sobre o MASP. O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, ele está localizado na Avenida Paulista, que é uma avenida muito conhecida e muito movimentada da metrópole paulista. É... O museu que está ali localizado, ele é um dos principais pontos turísticos de cultura e de arte do nosso estado e é um marco e um ícone da arquitetura no Brasil. O museu em si, ele foi fundado e idealizado em 1947 pelo jornalista paranaense Assis Chateaubriand e pelo crítico de arte italiano Pietro Maria Barti. O museu, a princípio, ele era localizado na rua 7 de Abril, ali na região central também, em um prédio pequeno na parte da República, que é perto da Paulista. E a ideia principal era criar um acervo permanente que trazia exposições periódicas e que para que a cidade de São Paulo tivesse um acesso mais direto com a cultura e com esse tipo de arte. Porém, para ter um impacto cultural maior e esse acervo ficar de uma forma mais marcante, eles teriam que mudar daquele prédio que era pequeno para um museu de no máximo 2 andares e para um espaço maior. Assim que foi, eles encontraram um terreno entre a Avenida Paulista e a Avenida 9 de Julho, que era de propriedade de Joaquim Eugênio de Lima, que esse cara, ele doou esse terreno para a prefeitura e a prefeitura cedeu esse terreno para os fundadores do museu. E nesse terreno antes era encontrado o Trianon, que era um antigo salão de festas na época. E assim que eles encontraram o terreno e eles viram que ali eles iam fazer, eles chamaram a arquiteta modernista italiana Lina Bobardi, que também era a esposa do Pietro Maria Barti. Então a arquiteta que estava sendo responsável pela obra do novo museu era a Lina Bobardi, que era esposa do Pietro Maria Barti. Assim que eles começaram o projeto, eles foram estudar as cláusulas, documentos do terreno, eles encontraram uma cláusula do antigo dono, o Joaquim, que ele só queria que algo fosse construído no local com uma única exceção, que era não tampar a vista da Avenida 9 de Julho, que dava uma paisagem até o Vale do Anhangabaú. E ele não queria que aquela vista fosse tampada, então nada podia ser construído ali que tampasse aquela paisagem. E então deu duas alternativas para a arquiteta, que fosse construir ou algo subterrâneo ou algum bloco elevado suspenso. E essas foram as duas alternativas que foram usadas por ela. Então assim, a Lina Bobardi, para respeitar a cláusula que Joaquim havia deixado, que era só a única exigência de não tapar a vista para a Avenida 9 de Julho, ela criou no projeto um edifício elevado, suspenso por 4 pilares e 2 vigas superiores e 2 vigas intermediárias, com uma altura de 8 metros do piso e que formava um vão de 74 metros entre uma coluna e outra, que foi considerado um dos maiores vãos livres e abertos do mundo. A Lina Bobardi, ela também foi muito inteligente ao usar a segunda opção, que foi utilizar a parte subterrânea ali para fazer outra edificação, que é pouco conhecida, pouco falada também, pois quando passamos ali na Paulista, a gente vê mesmo o prédio principal, as vigas, as colunas, que são muito conhecidas, e que a parte subterrânea é muito pouco falada. Mas também tem uma parte subterrânea que foi muito bem aproveitada também, ali em cima do túnel da 9 de Julho, que faz parte do museu também. E a construção do museu, ela teve início em 1960 e só teve um fim em 1968. Então ela teve uma duração de 8 anos no total. O concreto que foi utilizado na construção foi o CAD, que é um concreto de alto desempenho, que nada mais é que um concreto onde se adicionam aditivos para que o concreto fique mais resistente e com um alto desempenho, como o nome já diz. A fundação do projeto ela foi feita
em cima da 9 de julho, aonde passa um túnel. Então a fundação ela está em cima do túnel. Então o engenheiro responsável pela obra, que é o José Carlos de Figueiredo Ferraz, ele teve uma responsabilidade muito grande ao fazer isso para não prejudicar nada em volta, o que é muito, vamos supor, difícil de se ver uma fundação em cima de um túnel. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o acabamento que foi idealizado pela Lina. A Lina, ela pensou num acabamento muito moderno, mas também muito simples, que era de concreto aparente, caição, vidros temperados, piso de pedra goiás e paredes plásticas. E uma curiosidade muito importante do acabamento da fachada é que, como nós conhecemos hoje, que a fachada são várias janelinhas, né? Parecem várias janelinhas são placas de vidro. Na ideia principal não era desse jeito, e sim colocar placas de concreto e a fachada sendo toda fechada. Porém, as placas de concreto que estavam sendo colocadas, elas eram muito grandes e elas fincavam muito fácil. Então a outra opção foi mudar para o vidro, que era um material mais fácil de ser utilizado ali, que são os vidros temperados. Dentro do museu, a arquiteta, para expor as obras ali, ela utilizou uma forma também muito inovadora, que nunca tinha sido vista na época, que foi colocar lâminas de cristais temperados apoiadas em blocos de concreto como suporte para as pinturas, o que fazia uma referência muito profunda à execução da obra, porque lembrava os cavaletes dos pintores. E a primeira exposição do museu foi intitulada e idealizada pela própria Lina como A Mão do Povo Brasileiro, que foi dedicada totalmente à cultura popular do país. E eu encontrei uma frase com uma explicação muito boa, a que foi dita pela própria Lina, sobre ela ter construído o MASP, sobre a construção do MASP, que foi não procurei a beleza, procurei a liberdade, que por ela ser uma arquiteta moderna, para ela a obra do MASP não deve ser intitulada como uma obra totalmente pronta, e sim como uma obra que está sempre disposta a buscar a inovação e buscar o exclusivo, como ela buscou ao inovar em uma forma de expor os quadros. A Lina, ela sempre foi muito atenta aos detalhes e muito inteligente e muito criativa também. Ela também se preocupava bastante com a sensação do que as pessoas que iriam visitar o local, elas iriam ter. E com essa técnica que ela usou no acervo principal, que era apoiar as obras, os quadros, em placas de vídeo apoiadas em concreto, dá a oportunidade de você andar entre os quadros. O que eles lá chamam, o pessoal que trabalha lá, eles chamam de floresta de obras de arte, que é simplesmente você poder andar e fazer o seu próprio roteiro, você não ter que seguir aquilo especificadamente e você poder ver os quadros que você quiser da maneira que você quiser. Isso é bem interessante, pois cada vez que você voltar, você vai poder ter uma visão diferente do museu, dos quadros, você vai poder fazer um roteiro diferente, fazendo com que você tenha diversas experiências a cada vez que você ir ao museu. Bom, agora eu vou falar sobre uma curiosidade, que é por que os pilares do museu, eles são vermelhos. Bom, quando o museu foi inaugurado em 1968, os pilares eles não tinham cor e eles eram de concreto aparente. Porém, o museu estava passando por um problema de infiltração, tanto dentro do museu e tanto que foi achado um problema dentro dos pilares. E ele precisava ser revitalizado, e essa revitalização foi feita com o patrocínio da Suvinil. E como a Suvinil é conhecida por uma marca de tintas, ela queria dar uma cor ali, e ela criou especificamente uma cor para pintar o MASP, que foi o vermelho MASP. E também tem um fato muito interessante, que é a Lina ser comunista. Então dizem que o vermelho que foi pintado pelo fato da Lina ser comunista e o vermelho trazer essa lembrança do comunismo. O MASP ele também é muito conhecido pelas suas pinturas muito renomadas, e ele faz parte do Clube dos 19, que é um grupo de 19 museus do mundo todo, onde tem as principais pinturas e esculturas mais renomadas do mundo, e o seu acervo é muito especial por conta disso.
mas também ele é muito famoso no mundo todo por conta da sua arquitetura e por causa do seu tão famoso vão. Em uma entrevista para o canal War, foi perguntado às pessoas na rua que passavam em frente ao MASP o porquê elas achavam que o vão era tão grande e por que o vão estava ali. A maioria das pessoas não sabiam o real motivo e diziam que era porque a arquiteta queria criar uma praça onde se tocava conhecimento, uma praça de encontro, ou outras pessoas diziam que era apenas uma estética, uma questão de estética arquitetônica e essas coisas. Bom, realmente, o que a gente tem ali quando a gente passa na Avenida Paulista é uma sensação de que ali é uma praça de encontro de tribos, encontro de pessoas, encontro de conhecimentos, pois é um local muito movimentado e por ser na região central, passa muitas pessoas o dia inteiro, todos os dias. Então, querendo ou não, ali vai ser um ponto de encontro onde você vai ter troca de conhecimentos e isso é muito bom, pois além de ser museu na parte de cima, na parte de baixo você também pode ter uma parte da cultura.